Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. É aqui onde nós vemos a lupa tudo o que acontece fora de Moçambique e tem impactos diretos na nossa vida e não só. Mais uma edição, mais um sábado e sem dúvida nós vamos procurar de forma clara trazer e analisar tudo aquilo que marcou esta última semana. Desde já começo saudando já o Alves. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos cá mais uma vez para debruçar sobre aquilo que são os fenómenos que ocorrem no sistema internacional. Muito bem, Jaime, passo a palavra. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, colega Matsamulan. Boa tarde, Alves. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados estão bem atentos para poder acompanhar, na verdade, aquilo que é a dinâmica do sistema internacional. E nós estamos aqui para usar, neste caso, a lupa que permite-nos observar os fenómenos que ocorrem a nível do sistema internacional. Matsamulan, passo a palavra. Boa tarde, colegas. Boa tarde, telespectadores. E desde já felicitá-los pelo Dia da Independência, que se comemora hoje. E agradecer pelo facto de estarem a comemorar este dia junto conosco, quer dizer, assistindo aqui aquilo que são as nossas discussões em relação, a nossa análise em relação àquilo que é a pauta internacional, e desejar que desfrute desta partilha e troca de ideias. Muito bem, sem mais dizeres, vamos já arrancar com aquilo que será os nossos pontos de análise para a edição de hoje. E certamente nós temos temas muito quentes. Putin adiciona a Rússia ao Brexit e propõe moeda única para transações. Este é o primeiro ponto que nós vamos analisar. Esteve a acontecer há pouco tempo uma reunião virtual que colocou a Rússia e os demais países emergentes do mundo, onde encontramos lá a África do Sul, como representante africano, assim posso citar, se destacando nestas andanças. O presidente russo tomou a oportunidade, sim, sem citar a Ucrânia, para alfinetar um bocadinho o Ocidente por conta do que está a acontecer. Então, sem mais tardar, eu vou começar desta vez com o Jaime. O Jaime está no meio, então passo-lhe a bola. Como é que analisa este encontro virtual, esta cimeira que esteve aqui a acontecer? Bom, eu penso que o encontro que aconteceu entre os membros dos BRICS foi um encontro fundamental, porque, na verdade, os BRICS criaram, neste caso, os BRICS num certo contexto, mas que, numa dada altura, já não se fazia sentir os BRICS, porque estavam quase numa situação adormecida. Então, agora, com as sanções impostas neste momento à Rússia, parece-me que o Putin está a tentar criar um novo cenário para que os BRICS possam ressuscitar. Porque os BRICS tinham muita vida quando o Lula da Silva estava no poder, porque conseguia, na verdade, mexer com os membros e se fazer sentir, e até criaram um banco que, na verdade, esse banco não se fala muito, por causa do Ocidente. Muito bem, ainda na mesma senda, vou desta vez para o Matsamulan. Bom, de facto, esta cimeira dos BRICS teve lugar numa altura muito de assinalar, né? Porque a conjuntura global é aquela que conhecemos e ela necessita de uma afirmação daquilo que são as potências, que são os novos polos de poder e de influência global. Portanto, como disse o colega, BRICS foi criado numa certa conjuntura e que depois deixou de se fazer ouvir, mas acrescentar que não se deixou de fazer ouvir porque ela não funcionava, mas porque havia uma certa quantidade de condicionantes do lado ocidental que colocavam os países do BRICS com dificuldades em implementar aquilo que é a agenda real para a qual foi criada a organização. Portanto, é sabido que os tumultos no Brasil, até a saída do Lula da Silva, não é? Tiveram que ver mesmo com esta tentativa de fortificação dos BRICS. Na África do Sul, as greves nas minas, questões não é, de índole social e até o xenofobismo, a xenofobia. Tanto na Rússia, na altura, se recordarmos, exatamente quando se criou o banco dos BRICS, foi na altura do abate do avião da Malásia, o HM-17. Portanto,
criou-se uma série de situações à volta dos BRICS que tornou ela uma organização praticamente moribunda, incapaz de funcionar plenamente. E tanto mais que ainda obviamente que havia um condicionalismo do ponto de vista económico, não é? De soberania económico e financeiro. Tanto, e agora, numa altura em que já se nota que o próprio Ocidente, não é, arrebenta com aquilo que são estes condicionalismos, quando os países percebem, neste caso a Rússia em primeiro lugar, quando se apercebe que já não tem nada a perder, não é? E os outros países também se apercebem que já não há caminho de volta, portanto há uma necessidade de tomar uma atitude mais pujante em termos de pegar tomar as rédeas do destino, não é? E o que vemos, tanto porque este encontro, numa outra altura, poderia ter sido adiado, como se adiaram outros encontros, sob vários pretextos, que não era a altura apropriada, que tudo mais, mas agora percebe-se que já os países não têm nada a perder e, pelo contrário, tem que partir para o ataque. Até porque a forma como aconteceu, de forma virtual, também é um ponto a indicar, não houve encontros físicos. Alves, eu passo-lhe a palavra sem muitos dizeres antes. Bem, eu acho que os colegas já disseram aqui o suficiente sobre esse assunto, mas salientar que em termos de estabilidade, os BRICS, depois da sua criação e depois também de tentar se impor no sistema internacional, cada Estado membro, com algumas exceções, teve problemas internos por resolver. Este BRICS é uma organização que ela foi criada com o objetivo de contrabalançar o poder ocidental. Era uma forma de esses Estados, que dois deles eram economias emergentes com bastante força, neste caso, na altura, a Índia, o Brasil já foi a sexta economia, a maior economia do mundo, estavam com um ímpeto muito forte para conseguir o seu espaço no sistema internacional. Então, este era um canal fértil que lhes possibilitava este espaço. Mas com os problemas judiciais que o Brasil teve internamente, esta queda da Dilma Rousseff, o Brasil afastou-se um pouco desta agenda internacional e passou a concentrar-se nos assuntos internos do próprio Brasil. A África do Sul, idem, teve problemas de greves nas minas, mas também teve que gerir o problema também do processo judicial do Jacob Zuma. Então, este também foi um fator que fez com que a África do Sul, por sua vez, também cessasse um pouco com a sua agenda internacional, principalmente a agenda focada aos BRICS. Então, restavam neste lote todo a China e a Rússia e a própria Índia, mas a China também tinha o assunto do Mar do Sul da China, depois tinha o assunto do Hong Kong por resolver, a Rússia também tinha os seus problemas internos. Tanto que os problemas internos foram eles que impossibilitaram o maior avanço desta organização. É por isso que o Putin, agora, ele vê que é uma oportunidade de voltar a reanimar esta organização para usá-la como instrumento de fuga para estas sanções que a Rússia vem sofrendo. Tá bem. Antes mesmo de passar a palavra, eu queria aqui citar que o discurso do presidente chinês, este que criticou o Ocidente por estar a impor muitas sanções à Rússia e expressar também que dos países do BRICS, apenas o Brasil é que impôs sanções à Rússia. Agora sim posso passar a palavra. Então, dizer que, de facto, o que o colega disse há pouco tempo, que todos os países tinham problemas internos, também teria dito isso, mas é bom frisar que estes problemas internos eram todos eles criados pelo Ocidente, através da famosa soft power, né? Que são as ONGs, que se for a ver a questão da Rússia, é o Navalny, não é? É toda aquela questão da corrupção, o jornalismo, digamos, subjetivo. Temos tanto no Brasil, o Lava Jato, não é? Quer dizer, tudo, na China, a questão do Uigur, os povos do Uigur, na África do Sul já sabemos, não é? Quer dizer, que é o grande populista, como que se chama?
o grande opositor, o Malema. O Malema, sim, sim. O Malema. Portanto, todos estes assuntos, todas essas questões, estes problemas internos eram impostos, eram criados por coisa. Agora, no dia de hoje, estes países já criaram, já estancaram esta ameaça interna. Quer dizer, há uma unanimidade, há um consenso interno, não é? Em relação à posição do país para fazer outros países, para fazer frente ao Ocidente. Por exemplo, na questão de Hong Kong, já se sabe que está praticamente dominada, quer dizer, pela China, a questão da revolução das sombrinhas, não é? Isto já não vai funcionar. Portanto, uma altura em que está mais próximo, está-se mais de perto em relação à questão de Taiwan. Portanto, há uma certa segurança, apesar de haver alguma reticência em relação à África do Sul, que neste momento é o elo mais fraco dos BRICS, não é? Portanto, eu não sei como é que a África do Sul poderá nivelar este assunto, porque o nível, quer dizer, o estilo de gestão da África do Sul difere-se dos outros quatro, não é? Quer dizer, a África do Sul é muito mais permeável neste processo, pela até falta, não é, um déficit da soberania que a África do Sul mostra. Mas pronto. Agora, em relação à questão do Brasil ter sido o único país dos BRICS que impôs sanções à Rússia, é perceptível porque, se formos a ver, o próprio Bolsonaro é agora, no final do mandato, que está mais virado aos BRICS. Ele foi um dos primeiros que não queria saber dos BRICS quando assumiu o poder. E não estava lá muito interessado por isso. Só que no dia de hoje ele percebe que tem que ganhar espaço, não só nos BRICS, como também, quer dizer, internamente, pela questão das eleições. Depois temos o facto no Conselho de Segurança, né? Quer dizer, o Brasil tomou a sua posição como tal. E tinha que ganhar também parte de simpatia do eleitorado, né? Uma parte do eleitorado que completamente bebe a narrativa ocidental. Portanto, é um jogo que o Brasil, que neste caso o Bolsonaro tem que fazer para que isto para que seja desta maneira. Mas no fim do dia, quer dizer, no final do dia, que o Brasil está no barco dos BRICS e está a avançar, porque da mesma maneira, por exemplo, podemos olhar para a Sérvia, por exemplo, que é um aliado, é uma irmã da Rússia, não é? Que também sancionou a Rússia. Foi obrigada a sancionar a Rússia pela conjuntura, pela pressão ocidental e global, mas que depois, na prática, mostrou que aquilo é só no documento, mas na realidade é uma outra questão que está em causa. Em suma, estamos a dizer que se calhar o Brasil sentiu-se coagido a colaborar com o Ocidente. Assim mas podemos frisar. O Ocidente sempre funcionou assim, quer dizer, quer dizer, cá em cima há um falar amigável, mas debaixo da mesa há aí um bastão muito forte, que se não fizer isto, reconhece as consequências. Portanto, isto sempre funcionou assim. Então, tem aqui o discurso de Xi Jinping, que mostra, se calhar, mostra uma parceria maior com a Rússia. Nota-se que parece há um discurso, se calhar até que combinado entre Putin e Xi Jinping naquilo que diz respeito a este mesmo Brexit. Eu vou passar agora a palavra ao Jaime, não sei se teria alguma coisa a argumentar neste sentido. Bom, não é de espantar a posição, neste caso, de Xi Jinping. Xi Jinping tem uma aliança muito forte com Putin, por isso ele tem a obrigação, neste momento, de apoiar a Rússia. A Rússia está numa situação não confortável a nível do sistema internacional, está cercado praticamente por causa daquela operação especial, neste caso da guerra que está a perpetrar, neste caso, na Ucrânia. Então, e também a China tem aquela situação de Taiwan. Portanto, sabe que cedo ou tarde vai precisar da ajuda da Rússia. E como aliado natural, tem a obrigação de ajudar, neste caso, dar apoio moral e também em outras formas. Então, estamos a frisar aqui que estamos a ter um laço sendo mais fortificado. Sim, é um laço fortificado porque, na verdade, há uma relação, neste caso, da interdependência. Muito bem. Alves, antes mesmo de irmos ao nosso segundo tema, não sei se tem alguma coisa a dizer em relação ainda a este assunto. Bem, este discurso é uma demonstração evidente de que, afinal de contas, a China tem uma posição
perante esta invasão ou esta operação militar especial na Ucrânia. Porque antes pensava-se que a China era um Estado assim um pouco neutro em relação a este conflito. Mas com este discurso, o presidente Xi Jinping tomou as dores do seu aliado natural e, ao contestar contra esse número exacerbado de sanções, fez uma demonstração clara de que ele está na posição contrária do Ocidente. Por quê? Porque este Ocidente também tem um conflito com a própria China. Neste caso, esteve a mencionar aqui o colega Jaime, da zona do Mar do Sul da China, concretamente na ilha de Taiwan. Então, é uma forma de demonstração de que a minha posição a partir de agora é muito clara, e eu assumindo esta posição a partir dos BRICS, também vou assumindo unilateralmente de que eu estou exatamente a favor desta operação militar especial. Mas não trazendo isto de forma evidente, a China tem a possibilidade, se calhar, de futuramente trazer um discurso um pouco neutro também, porque não é tão claro, mas é um pouco evidente em termos de posição. Muito bem, vamos tocar já no segundo assunto, porque este acredito que está todo pautado. O segundo assunto é relacionado à União Europeia, que aprova o estatuto de candidato de adesão à União por parte da Ucrânia. Os 27 estão a favor, ou estão sim abertos a ter a Ucrânia como candidato a pertencer à União Europeia. Antes de mais dizeres, o presidente da Comissão disse que este é um momento histórico, e até porque antes da guerra já havia o interesse de ter a Ucrânia como membro. Não sabemos se estes discursos são de veras verdadeiros, afinal de contas estamos num jogo de políticas. Jaime, por favor. Bom, eu penso que qualquer Estado da Europa pode ser candidato àquele bloco da União Europeia. Mas há um dado muito importante, porque a União Europeia, para poder aceitar um certo Estado, impõe certas condições e tem exigências. Portanto, neste momento, a Ucrânia está a enfrentar uma guerra, embora que a Rússia chame isso de operação especial, eu vejo isso como uma guerra, porque é uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. Neste caso, temos as tropas russas e tropas ucranianas. Então, eu penso que aquela candidatura pode, neste momento, estar a ganhar muita importância como forma também de entreter o Volodymyr Zelensky para que continue a cair naquela situação. Mas que, na verdade, aquela candidatura pode ser engavetada. Porque já disse o primeiro-ministro da Alemanha que tem outros estados que já manifestaram a pretensão de fazerem parte daquele bloco, mas ainda estão na lista, porque não reúnem, neste caso, requisitos para poderem ser membros daquele bloco. E neste momento, a Ucrânia está numa guerra. Qual é a economia da Ucrânia neste momento para poder fazer parte, neste caso, da União Europeia? Porque a União Europeia, antes de admitir um certo Estado, avalia o PIB, a economia, e também avalia se aquele Estado observa os direitos humanos, a democracia, neste caso, europeia. Então, são questões que, na verdade, neste momento, ainda não estão sendo valorizados, porque não estão a sair para as pessoas saber, mas que, na verdade, os membros têm a consciência de que esses são fatores imprescindíveis para um certo Estado fazer parte, neste caso, do bloco. Certo. Antes de passar a palavra a Matemulani, eu quero citar aqui o discurso de Zelensky, que diz que a vitória é nossa e esperemos que nos próximos 120 dias e 30 anos possamos derrotar o inimigo e também juntar-nos com a família e descansar, já pertencendo a este grupo, falando sim da União Europeia. Eu lhe apresento desta forma. Que análise faz? Bom, ele pode esperar o tempo que quiser, apesar de não ter já tanto tempo assim, na verdade, porque esta admissão da Ucrânia como potencial candidato a membro da União Europeia,
não passa de mais um golpe mediático, porque, como disse o colega aqui, a Ucrânia não reúne condições nenhumas, de acordo com aquilo que são não é, os estatutos, as condições, os pré-requisitos para a adesão ao bloco. A Ucrânia não só não possui estes requisitos, como também no estado em que está, no posicionamento em que está, nem sequer dá perspectiva de poder algum dia ter tais condições, porque está em guerra, não se sabe ainda que território, que espaço geográfico daquilo que resta será aquilo que se poderá chamar de Ucrânia amanhã. Portanto, há ainda uma guerra de influência, uma guerra geopolítica, geoestratégica. Temos a Polónia que quer também pegar pedaços da Ucrânia, a Rússia está a somar e seguir, e já agora, só na zona de Lugansk, só restam 2 povoações para que totalmente se tenha tomado Lugansk, apesar da narrativa de ser a de que a Rússia está a ter baixas e não está a avançar no terreno, quer dizer, a Ucrânia está a vencer. Portanto, isto não, só se esta adesão da Ucrânia ao estatuto de candidato só pode ser vista no sentido da própria Europa também querer se livrar um pouco da pressão ucraniana, mediática, de que nem sequer, pelo menos, nos dão o estatuto de candidatos, porque há países dos Balcãs que estão já há mais de 10 anos à espera desta adesão e que estão em condições muito melhores do que a Ucrânia, pelo menos não estão em guerra, e não vêem este feito a ser alcançado. Portanto, não passa deste golpe mediático. E, ao mesmo tempo, e se porventura a Europa perder a cabeça, como já perdeu, em outros temas, como a questão energética, não é? Que está a dar o tiro no seu próprio pé, vê-se agora ter que reabrir as minas de carvão para obter petróleo, aliás, para obter energia. E se a Europa, quer dizer, perde a cabeça e, digamos, de uma hipótese fantástica, traz a Ucrânia para a sua família, praticamente é o fim desta mesma Europa. É o fim desta mesma Europa, porque a situação económica para a Europa, aquela Europa, digamos, rica, aquela Europa bem-sucedida, já está de rastros, não é? Quer dizer, agora, se ela se dá o luxo de admitir um candidato moribundo, eu penso que se estará a precipitar simplesmente aquilo que é a sua situação atual. Portanto, mais uma vez, a leitura que se deve fazer desta declaração de adesão a candidato, aliás, da Ucrânia é simplesmente, penso que seja mediática. Está certo. Continuando, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, trouxe mais um discurso, desta vez de forma híbrida, mostrando que sim, a Ucrânia pode, no entanto, tem ainda de fazer um trabalho de casa, se organizar para poder aderir, apesar de, já no fim do discurso, também dar a entender que é só colher que já encaixa. Nós estaremos a ter aqui, eu vou olhar para a Europa num todo, a tentar procrastinar um caso que já podia ter sido resolvido, dando mais lenha a uma Ucrânia já sem lenha para queimar. Alves. Bem, no final desta sessão, quando finalmente a Ucrânia recebeu o estatuto de candidato, porque ainda só está a tentar satisfazer os requisitos de Copenhaga, que é esse estatuto de candidato. Então, tendo esse estatuto de candidato, Kiev recebeu esta informação com muita euforia. E é exatamente esse o objetivo da União Europeia, que faça com que a vontade de continuar na guerra por parte da Ucrânia seja ela permanente e que os soldados nos campos de batalhas sintam que por detrás deles há um grupo de Estados, há uma vontade de várias nações de que eles devem continuar e que, por fim, eles vencerão este conflito. Então, este discurso da Ursula von der Leyen demonstra isso, que é mais um apoio, mas é mais um apoio verbal e uma forma de aceitar e dando esse estatuto de candidato à Ucrânia é mais algo simbólico que a União Europeia possa fazer por esta Ucrânia destruída. Só para citar aqui alguns estados que já candidataram-se, o caso da Albânia submeteu a sua candidatura em 2011, mas só em 2014 é que teve esse estatuto de candidato. Ela levou 3 anos, mas a Ucrânia teve uma velocidade e tanta
que já tem esse estatuto de candidato. Não sabemos o que vai acontecer daqui para mais adiante, mas eu acho que a própria Europa neste momento está sendo um pouco racional, porque percebe que pode ter um Estado como membro que tem uma situação política não definida, porque no fim, se tivermos lá um governo pró-russo, haverá uma contradição além daquilo para aquilo que a própria União Europeia ansiava. E olha que no mesmo contexto, a Geórgia também tinha submetido esta vontade da adesão à União Europeia, mas para a Geórgia, a União Europeia disse, olha, vão se organizar, vão fazer o dever de casa e depois voltem para recandidatar-se e só assim, satisfazendo, se calhar, os requisitos de Copenhague, é que nós vamos dar o estatuto de candidato. Mas para a Ucrânia foi o contrário. Eles foram logo de imediato dar esse estatuto de candidato. Há aqui uma questão de apoio simbólico, mas é um apoio, é uma espécie de um presente envenenado para a própria Ucrânia. Por favor. Bom, eu penso que, na verdade, é um discurso moralista, como dizia o Alves, que aquele discurso, na verdade, vai dar moral, neste caso, àqueles soldados que estão no campo de combate e depois, que não vai se concretizar. Porque se o bloco, neste caso, diz à Ucrânia que primeiro ainda precisa de fazer o trabalho de casa, na verdade a gente terá que fazer muito trabalho, porque neste momento a Ucrânia está numa guerra, está numa situação não definida, não se sabe qual é o futuro, neste caso, da Ucrânia. Portanto, eu penso que o Volodymyr Zelensky, como estadista, deveria assumir uma nova roupagem de perceber, na verdade, aquela situação, porque, como dizia o Alves, a Rússia está a somar os territórios. Ok. Tivemos ainda esta semana uma visita do presidente francês, Emmanuel Macron, junto também do chanceler alemão e também do primeiro-ministro italiano a Kiev. Se calhar foi mais para pentear a cabeça ao menino Zelensky no fim do dia. Só mais palavras motivacionais, mas na prática nada está a acontecer. Matimulani. Bom, esta visita foi de facto um fiasco para o Macron, porque não conseguiu, pelo menos o principal intento, que era a questão das eleições parlamentares, quer dizer, legislativas na França. Não teve a maioria desejada, quer dizer, terá que fazer coligações para fazer passar leis. Mas por outro lado, quer dizer, não mudou, não alterou nada no cenário, a não ser que ouçamos hoje ou amanhã, quer dizer, no futuro talvez breve, o Zelensky mais uma vez aparecer a falar em negociações, o que é pouco provável, porque quem comanda o baile não é Zelensky nem é Bruxelas, não é Kiev nem Bruxelas, mas sim Washington. Portanto, isso vai depender daquilo que é, quer dizer, que é a disponibilidade de Washington em querer colocar um fim nisto. Mas, como sabemos, a última palavra é sempre dos russos também. Agora, olhamos mais uma vez para a questão da reiteração do apoio à Ucrânia militar. O envio de armas, o que já vimos, que tem estado a acontecer, e já agora há mais um revés reputacional, quer dizer, da França, porque parte do equipamento enviado, que é um sistema de mísseis reativos, não é? Quer dizer, o César, há pelo menos dois deles que foram intactamente tomados pelos russos, e que agradecem a Macron, quer dizer, pelo presente, porque dá-lhes a oportunidade de estudar o mecanismo, quer dizer, o engenho. Enfim, neste momento eu penso que não há, no track político, não há muita coisa que mude, para além de facto deste aspecto do Zelensky poder vender este estatuto de candidato, não é, à sua população por algum tempo, não é? Mas no terreno as coisas são aquela que sabemos, que conhecemos. Portanto, a Rússia vai somando território. Em suma, estamos a admitir que a Europa está com dificuldades em assumir que o melhor é aconselhar bem Zelensky a travar a guerra, entrar em conversações, e prefere ignorar o fato de que
a Rússia está mais segura que boa parte dos países da Europa. Olha, não há espaço para guerra neste momento. A Europa não está preparada para uma guerra com a Rússia. Absolutamente. Sabe quantos tanques tem a Alemanha, por exemplo, neste momento? Queremos falar de uma guerra convencional. A Alemanha tem neste momento, quer dizer, operacionais, 600 tanques de guerra. O que é que são 600 tanques de guerra? Só na Ucrânia, ao longo deste conflito, já se abateram milhares de tanques, quer dizer, ucranianos. Então, e não há condições para a produção massiva de tanques. E não só de tanques, de outros material bélico. Os próprios alemães dizem que só têm munições, só têm equipamento, quer dizer, para não mais de 3 ou 6 meses. Quer dizer, e isso é da melhor das hipóteses. E produção, quer dizer, colocar neste momento a economia europeia ocidental quer dizer, nos carris da guerra significa ter recursos energéticos para poder alimentar essa indústria. O que não está a acontecer. Eu vou trazer mais um dado aqui muito importante. Vejam só que no pico, Adolf Hitler, quando começou a guerra, ele nem sequer anunciou mobilização interna. Porquê? Porque temia ir buscar, temia que a União Soviética começasse, não é, quer dizer, a tomar medidas. Bom, eu vou ter que interrompê-lo e mesmo assim eu vou passar a palavra já ao Jaime. Eu sinto que quer falar alguma coisa, por favor. Bom, eu penso que a Europa, neste momento, como dizia o colega, a Europa não está em condições de uma guerra. A Europa ainda tem sequelas muito fortes da Segunda Guerra Mundial. A Europa, neste momento, está mais focada em questão de desenvolvimento econômico. E quando falamos, na verdade, da Alemanha, que o colega mencionou aqui, dos tanques que a Alemanha tem, a Alemanha está, quando se fala do bloco regional, neste caso, europeu, a Europa está, lidera, neste caso, a parte econômica. A França lidera a parte, neste caso, da defesa. Portanto, a Europa em si, neste momento, pode ter uma grande dificuldade para entrar no campo da batalha. E também não tem essa pretensão, porque o objetivo central, neste momento, da Europa são questões de desenvolvimento. Muito bem, por favor. Sim, olha, só para acrescentar naquilo que o colega Jaime esteve aqui a explanar, a França, que é, no momento, uma potência militar na Europa, esta França, na Primeira Guerra Mundial foi ocupada, na Segunda Guerra Mundial foi ocupada, então é uma França que, em termos estratégicos, em termos de histórico também de guerra, não tem não tem boa imagem para se impor. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, os ingleses olharam, como se diz aí na gíria popular, com cara de deboche para a França, mas você, França, está aqui a fazer o que se foi ocupado pelo Hitler. Aqui é somente para aqueles que conseguiram sobreviver a esta invasão do Hitler. A Inglaterra era um dos estados, a Rússia era um dos estados, eram 2 estados europeus que o Hitler não conseguiu ocupar. A França, que é neste momento a suposta potência militar, foi um estado que foi humilhado. E teve durante muito tempo, no seu processo histórico, 2 das suas melhores cidades, que é Alsácia e Lorena, ocupadas pela Alemanha, pela Alemanha do Bismarck e depois pela Alemanha do Hitler. Então, é uma Alemanha que não tem assim muito ímpeto militar para poder satisfazer, se calhar, uma guerra neste momento. Eu ia entrar até uma coisa, um dado pouco conhecido, talvez, porque na verdade quem trouxe a França à mesa dos grandes foi Stalin, do ponto de vista estratégico. Certo. Porque Stalin percebeu muito psicologicamente que a França foi humilhada, mas que ela teria uma dívida para aquele que lhe deu um estatuto de grande. Tanto porque sabia que havia o tal Conselho de Segurança, onde a maioria, não é? Quer dizer, os países que estavam lá eram países que já se previa a hostilidade, já se previa esta questão que vemos hoje. Então, Stalin foi buscar a França para aquele lugar. Tanto mais que se forem ver depois a relação entre a França e a União Soviética pós-guerra, até mesmo a questão da NATO. Quer dizer, o Sarkozy é que devolveu a França à NATO, mas o Charles de Gaulle
de Gaulle retirou a França da NATO. Portanto, este xadrez aqui que estamos a ver, que de facto que não há neste momento capacidade de guerra da Europa com a Rússia. Mas eu discordo do colega quando diz que a Europa está preocupada com a questão do desenvolvimento. Quer dizer, uma coisa pode estar até a falar disso, mas os seus atos dizem o contrário. Os seus atos dizem o contrário, porque não há nenhum movimento, não é? Pelo menos abertamente, no sentido de terminar com este assunto, quer dizer, que estão a lançar mais lenha na fogueira, então não se trata de desenvolvimento. E isto está a dar o tiro, está a bater para consigo mesmo. Temos agora na Inglaterra os strikes, não é? Quer dizer, os strikes, não é? Quer dizer, dos trabalhadores, por causa do custo de vida, aumento do custo de vida, e temos esta mesma Inglaterra que diz que a Europa tem que estar preparada para combater a Rússia. Portanto, não estou a ver onde é que está este objetivo da busca do desenvolvimento. Portanto, eu penso que o discurso e a prática São diferentes. Sim. Portanto, eles estão a trazer esse tipo de discurso de que tem que se combater, neste caso, a Rússia. É um discurso, mas efetivamente isso não vai acontecer. Bom, se for acontecer, só podem usar, neste caso, uma guerra por procuração. Fazer com que um outro Estado lute com a Rússia e eles dando, neste caso, o seu apoio. Porque esses países europeus, de uma forma direta, entrar em conflito com a Rússia, eu não vejo isso. Muito bem, nenhum país está pronto para entrar em conflito direto com a Rússia, mas estamos a ter um bloco europeu, junto até com esta grande nação, os Estados Unidos, a fleitar constantemente com a Rússia. E vemos também uma dependência da mesma Europa da Rússia. O que é que condiciona, eu vou trazer esta pergunta assim, o que é que condiciona a Europa a não tomar a Rússia como parceira e estar sempre a fleitar com a Rússia? Bom, eu penso que, na verdade, aqui há um fator muito importante, a questão da ideologia, porque a ideologia que caracteriza os russos é muito diferente da ideologia que os europeus têm. E, na verdade, aqui é um grande jogo, porque não querem com que a Rússia expande as suas influências no mundo, razão pela qual a Europa, o Ocidente, tem adotado aquelas estratégias para poder, neste caso, combater a expansão da ideologia, neste caso, dos russos. Por favor. Olha, quando pegar aqui o conceito de ideologia que o colega traz, eu ia levar isto mais, concretizar mais em termos daquilo que é quer dizer, a natureza independente da Rússia. A Rússia não coloca à mesa, não negocia a sua independência, a sua soberania. Aliás, neste momento, na Europa, só há um país soberano. Este país chama-se Bielorrússia. Ok? Quer dizer, todos os outros estão sob a alçada de Bruxelas e de Washington. Portanto, porque a Rússia, quer dizer, é Eurásia, né? Quer dizer, é coisa. Então, a luta que está neste caso o tal confronto tem mesmo que ver com a questão da soberania. A Rússia não aceita viver sob regras ditadas pelo Ocidente. Porquê? Porque tem uma história, tem um passado do qual se orgulha e quer fazer valer para as suas futuras gerações do seu povo. Portanto, não há meio termo aqui. E o mesmo se vê em relação à China, o mesmo se vê em relação à Índia. Quer dizer, são países que têm uma autodeterminação muito forte, têm um legado, têm uma história que querem quer dizer, que prossiga por mais e mais séculos. Portanto, é mesmo por aí que está esta grande divisão, grande diferença entre a Rússia e o Ocidente. Muito bem, antes de encerrar este nosso tema, por favor, Alves. Bem, eu olho esta situação como sendo um ambiente criado para que a dinâmica da política internacional tenha um espaço assim perceptível. Porque se tivéssemos, na verdade, uma
uma Europa, em termos de relações políticas ou diplomáticas com a Rússia estáveis, teríamos uma América super isolada. Então, neste contexto, a América precisa colocar o número possível de Estados europeus contra esta Rússia, porque no caso de uma harmonização de relações, a Rússia pode ganhar um estatuto de superpotência econômica, porque a Rússia tem quase todo tipo de recursos em seu Estado que jogam muito ao seu favor no comércio ou nas relações com esses Estados europeus. Então, os Estados Unidos não podem, em algum momento, permitir com que esta Rússia e os Estados europeus tenham uma relação harmoniosa. E a Europa pode virar, se calhar, uma zona, uma região como o Médio Oriente, onde não há estabilidade política e não há estabilidade militar. Há sempre alfinetadas entre Estados vizinhos, porque isto não interessa. Uma estabilidade na Europa não interessa muito aos norte-americanos, porque é um campo fértil. Eles precisam sempre de um campo fértil para vender o armamento e precisam de futuras gerações para influenciar politicamente, para conseguir ter mais zonas de influência e assim garantir a sua hegemonia mundial por mais tempo. Então, estamos diante da anarquia que caracteriza o sistema internacional pela luta pelo poder e influência. Em suma, estamos mesmo num cenário de xadrez que ainda está sendo jogado. E falando em jogar, vamos ao nosso terceiro tema, este que é relacionado ao nosso país irmão, lusófono, Brasil, onde o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso esta quarta-feira, acusado de vários crimes, passo a citar alguns aqui: corrupção passiva, prevaricação, advocação administrativa e tráfico de influência. Brasil, mais uma vez, prendendo líderes. Montemolani. Bom, para ser franco, eu não sou muito coisa da bebedor da política interna brasileira. Quer dizer, o significado que possa ter esta questão da prisão do ex-ministro da Educação, para mim não é muito, quer dizer, não é muito claro em termos daquilo que é o impacto para a política internacional. Quer dizer, penso talvez que a não ser que o ministro esteja a colocar, quer dizer, a colocar-se como uma ameaça tanto talvez ao poder vigente, mas de um modo geral, quer dizer, não vejo como um passo, como um dado que possa revirar o xadrez político internacional. Não sei que os colegas possam dar mais subsídios nesse aspecto. Bom, eu penso que é de veras lamentável o Brasil estar naquela situação, porque quando se fala do Brasil, está-se a falar de um país que estava a alavancar a sua economia, estava a trazer todas as ferramentas para o desenvolvimento, mas nos últimos anos o Brasil tem nos brindado, neste caso, de notícia não muito abonatória para o próprio Brasil. No passado acompanhamos, neste caso, a prisão de Lula da Silva, que na verdade foi uma perseguição, porque no final de tudo o juiz Sérgio Moro não conseguiu apresentar nenhuma prova, condenou praticamente Lula na base da convicção. Desde quando convicção é elemento suficiente para prender alguém? Hoje em dia temos o ex-ministro, neste caso da Educação. Agora, está sendo acusado dos crimes que mencionaste aí. A acusação não é uma prova suficiente. Ainda tem que se produzir provas suficientes para, na verdade, podermos saber se, na verdade, esses crimes de que é acusado cometeu ou não. Muito bem, passo a palavra ao Alves. Sim, eu percebo isto numa dimensão judicial que é um pouco fora da minha alçada, mas vou tentar comentar aqui. É que o Brasil, nos últimos anos, tem usado o poder judicial para perseguição política internamente. Ou seja, o processo pelo qual a Dilma Rousseff caiu de poder foi um processo judicial. Então,
esse instrumento está sendo um instrumento muito usado pelo poder político no Brasil. Olha aqui, esse ex-ministro da Educação é um dos fortes aliados do Jair Bolsonaro. Então, ele percebendo que, em termos de especulação, o antigo presidente Lula da Silva pode conseguir ascender ao poder, ele tem que criar manobras judiciais para poder lavar a sua imagem e conseguir aqui, se calhar, uma manutenção do poder. Então, ele vai criando uma perseguição aos seus próprios aliados, como sendo uma forma de lavar a sua imagem. Ou seja, se despindo daquela aura toda da viúva negra e conseguindo ter uma aura nova que lhe possibilite chegar ao poder. Então, o Brasil está a usar muito o poder judicial como instrumento de perseguição de lideranças, e isto pode criar um sistema, se calhar, cultural no Brasil, em que cada grupo que anseia estar no poder use esse poder judicial para conseguir este poder. É um risco que o Brasil está a correr aqui, mas é um caminho que, se calhar, pelo bem da democracia, pelo bem da imagem internacional, eles possam usar neste momento, se escusando dos golpes do Estado para poder alcançar este poder. Matulano, desculpa, o Matulano já... Olha, ocorre-me aqui uma situação conhecida, que o Brasil é o país com mais juristas e advogados do mundo. Portanto, e todos eles, praticamente o seu grosso, estão na política. Na verdade, o Brasil vive uma situação em que está sequestrado pelos juristas, pelos advogados. E neste momento pode até parecer um jogo político, quer dizer, dos políticos a usarem o judicial para os seus intentos, digamos, mais ou menos políticos, mas na verdade quer dizer, é como se fosse uma máfia judiciária, não é? Quer dizer, o pessoal, a máquina judiciária por si só, não é? tem tentáculos em tudo quanto é canto, quer dizer, no Brasil, e está a usar daquilo que são suas prerrogativas, não é, constitucionais, para poder fazer-se valer, quer dizer, para substituir talvez o poder político, não é? Mas, como sabemos, no fim do dia eles têm que entrar para a política para poder obter posições de gestão, de liderança. Portanto, penso que tem que se olhar neste prisma aqui do assambarca, digamos, do assalto dos juristas, dos advogados, àquilo que é a vida global brasileira. Muito bem, Jaime. Bom, o colega Alves mencionou a saída da Dilma Rousseff. Na verdade, Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado, que na verdade não envolveu os militares, foi um golpe institucional, porque aquele golpe envolveu as instituições, que foi acusada do crime, neste caso, da irresponsabilidade. É justiça. Da irresponsabilidade. Quando, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo. O objetivo central era tirar o governo do PT do poder. Em suma, podemos dizer assim, o poder legislativo, ou seja, o direito no Brasil, quem é formado em direito tem o poder para estragar a vida de quem é político. De facto, quando começou, depois da independência do Brasil e tudo mais, quer dizer, há quem diga, quer dizer, que tudo quanto era professor, no Brasil, era em primeiro lugar, era jurista ou advogado. Quer dizer, eles davam tudo quanto é ciência. Em todas as ciências, no Brasil, encontra-se um advogado, quer dizer, no mínimo. Então, há um poder, quer dizer, de facto, uma tomada, uma usurpação do poder pelo legislativo no Brasil. Está certo. Muito bem, vamos a outro tema, e este é cá mais para a África, nosso continente. Mais de 132 civis foram assassinados no Mali nesta última semana. Este massacre foi atribuído, segundo o governo maliano, não é? A um grupo aliado ao Estado Islâmico, também ligado à Al-Qaeda. Mais uma vez, estamos a ter Mali com massacres. Eu vou começar consigo, Alves. Como é que vê esta ação? Quando estava a fazer a leitura dessa informação, ocorreu-me algo. Praticamente em África, todos os territórios que foram colonizados pela França estão em conflito. Se não estão numa eminência de conflito. Então, isso nos leva a crer que, se calhar, a própria França
tem que se redefinir em termos políticos perante as suas antigas colônias. Esta França tem que posicionar-se para poder eliminar esses problemas étnicos que foram lá deixados durante a sua colonização. Mas, bem, pronto, aqui percebe-se também que em Mali há problema também de narrativas. O governo aparece a dizer que foi um grupo pertencente ao Estado Islâmico que perpetrou estas ações. Mas, do outro lado, aparece uma ONG que diz que não, foi o grupo de militares governamentais com uma vírgula ali, porque temos assim uma associação direta de mercenários russos, com um grupo de mercenários russos que criaram este massacre. Então, há aqui uma alfinetada direta e uma indireta. A indireta é que a Rússia também está lá quando o assunto é negócio sujo. Mas a direta é para exatamente este governo do dia do Mali, que se calhar está a romper as suas relações com a França, não tem assim umas relações estáveis. Então, estados como a França, como a Inglaterra, Estados Unidos da América, o Ocidente no seu todo, usam muito as organizações não governamentais como instrumentos de desestabilidade em estados africanos. Então, essa ONG surge exatamente neste contexto. Mas também temos que perceber que são 10 anos de crise em Mali, desde a perda da zona Nordeste, que é uma zona que encontra-se na região de Saara, na zona do Saara, que permite um comércio estável e diga-se de passagem, é uma zona estrategicamente importante para o comércio, porque tem contacto com a zona de Saara, é vizinho do Níger. Mas o grupo que tomou esta zona em 2012, em março, em junho, perdia o mesmo território para um outro grupo com características islâmicas que impôs lá a Sharia. Ou seja, aqui estamos perante problemas étnicos internos de minorias que o próprio Mali, e se calhar o CEDEAO, e mais abrangente ainda, a toda a União Africana, deve sentar e refletir sobre esses problemas de privação relativa a nível interno, porque os problemas de privação relativa, elas culminam exatamente com a agressão, porque esses indivíduos vão vivendo com aquela percepção de que há um grupo que tem nas mãos o poder e eles estão, se calhar, a ser excluídos deste poder. Isto é mais ou menos uma situação de violência política que estas minorias sentem, então vão criando assim grupinhos militares para poder assaltar este poder. Então é mais ou menos por aí. Então este massacre é, sob o ponto de vista militar, uma limpeza que se calhar o governo, caso se confirme que foram as forças governamentais, é uma espécie de limpeza dentro do território necessária para poder organizar o Estado que está há 10 anos em crise. Muito bem, por favor. Bom, o colega aqui, na verdade, trouxe a teoria da privação relativa, que na verdade pode estar a explicar o porquê daquela situação neste momento no Mali. E também porque sabe, o governo conhece o grupo que perpetrou aquele ataque. Provavelmente, aquele grupo pode ter um descontentamento que não está sendo observado neste momento pelo governo do dia. E se o governo conhece aquele grupo que tem uma aliança, neste caso com a Al-Qaeda, pode conversar com aquele grupo. Porque há outros que dizem que não se pode negociar com terroristas, mas a história já nos mostrou que é possível conversar com os terroristas, porque eles podem estar a praticar aquela ação terrorista por querer, neste caso, a reivindicar uma certa coisa. Muito bem. Importa frisar que este ano, já em fevereiro, a França decidiu retirar as suas tropas de Mali, supostamente por este Mali ter um acordo ou ter um relacionamento com Moscou. Já tivemos até, por acaso, uma interação direta entre os líderes destas duas nações. Matimolani, eu atiro esta análise para você.
Será que o jogo de palavras será mesmo o antigo colono também ainda surtindo efeitos neste território há muito independente? Bom, primeiro ia de facto a fazer uma menção ao discurso do colega aqui em relação à França ter que redefinir a sua política nas suas ex-colónias. Eu diria que a França tem que fazer ela é retirar-se daí. É retirar-se e parar de surrupiar os recursos dos países africanos, das suas ex-colónias, porque a França está lá ela nunca saiu. E se ficou lá, se permaneceu lá, foi porque tentava, ou a narrativa era de que estava a ajudar os povos, os países, a desenvolverem, a crescerem. Só que o que vemos até hoje é que os países estão mais pobres do que estiveram quando assumiram a independência. E é sabido e oficial que parte da riqueza, das receitas destes países, não é? Dos 7, pelo menos, vão para a França. Quer dizer, é pegar aquilo que é o bolo nacional e enviar para a França e depois receber uma parte daquilo até em forma de empréstimo para poder levar a cabo atividades de desenvolvimento do seu país. Portanto, é uma neocolonização, mas muito, quer dizer, ela é cínica. Portanto, o que a França tem que fazer é retirar-se de África, ok? E estar em África, talvez, quer dizer, não talvez, mas como um parceiro e não como um patrão, não é? Ou como um pai, um padrasto, na verdade, não um pai. Portanto, este é o ponto de coisa. Agora, se formos a ver, de facto, há países, é de louvar que há países africanos, das ex-colónias francesas, que estão a mostrar esta quer dizer, capacidade ou esta vontade de se ver livres da França, independentemente das consequências. Portanto, já vemos a questão da RCA, sabemos que a RCA está em guerra desde que é RCA, desde Bokassa e por aí fora. A França esteve lá a manter a paz, não acontecia. A ONU, o contingente da MINUSCA, está na RCA há 7 anos, sensivelmente, e nunca conseguiu estancar a guerra, mas é um facto, quer dizer, é inegável. Quer dizer, os russos entraram para a RCA e a guerra terminou. Tanto, pelo menos, aquela que estava à escala praticamente de cidades e por aí fora. Portanto, há focos agora muito fora do coisa, quer dizer, no mato, por assim dizer, na periferia. Tanto o Mali viu isso, quer dizer, as palavras e as ações dos russos não se diferem, quer dizer, andam em uníssono. Então, quer dizer, é uma ajuda, é um apoio. O país tem que crescer, tem que desenvolver-se e há apoio nisso. Para começar, é fortificar aquilo que é a sua a soberania, quer dizer, o exército, e os estão a fazer, estão a fortificar o exército da RCA. O Mali precisa de fazer o mesmo, mas para tal tem que mandar embora os franceses, que já aconteceu, só que os franceses também são renitentes, vão lutando pelos seus interesses, e vemos esta questão, quer dizer, este jogo de massacres aqui e acolá é muito recorrente. Sempre que há um conflito, se formos a ver agora há pouco tempo, bem mais recentemente, na Síria, também falou-se de massacres, no Iraque, massacres, quer dizer, até que, quer dizer, que a poeira se assente, no futuro conheceremos a verdade. Portanto, no dia de hoje é difícil chegarmos, temos que discutir se houve ou não um massacre, se se pode ou não chamar de massacre isso, mas uma coisa é certa, é quando se está a lutar pela soberania do país, como eu costumo dizer às vezes, quer dizer, o homem é tudo na política, mas ao mesmo tempo ele é nada. Portanto, quando comparado à escala do Estado. Portanto, o homem é todo recurso, mas ao mesmo tempo, quando se trata de manter, de assegurar aquilo que é a segurança do Estado, o homem é nada. Ele pode ser aniquilado. Portanto, ele perde o seu valor nesse coisa. Portanto, se olharmos sobre este prisma, é que os malianos têm que fazer aquilo que é necessário para que o país se torne independente, se torne soberano e avance na senda de desenvolvimento. Portanto, esta é uma realidade que temos que ter em conta. Jaime, por favor. Infelizmente, as antigas colônias nunca se retiram na totalidade, porque, na verdade, baseiam-se naquela teoria da dependência, em que querem buscar os recursos nos países periféricos para eles poderem alimentar-se. E depois criam grandes dificuldades para esses países da periferia não chegar até aquela dimensão onde eles se encontram, para nós continuarmos sempre dependentes deles.
Em suma, estamos a dizer que os antigos colonizadores ainda mantêm suas bases para poder controlar as antigas colónias. Mantém as influências. Olha, há dois mecanismos. Moçambique, África, libertou-se do colonialismo, mas logo a seguir foi sufocada pelo neocolonialismo. E ele é feito, quer dizer, através de mecanismos financeiros e económicos. Tanto uns mais selvagens do que os outros, mas no fim do dia a ideia é esta, é manter a África numa situação em que não esteja em condições de se desenvolver, porque ao fazer isso estará a colocar uma ameaça muito forte, existencial, não é, ao Ocidente. Portanto, até que isso seja percebido, aliás, isso é percebido, só que são poucos os países em África que dão os passos para a sua libertação do neocolonialismo. Portanto, o neocolonialismo é como se fosse, quer dizer, uma droga, não é? Ela vicia. Tanto aqui temos que estar sempre a receber dólares, não é? A receber dólares dos FMIs, dos Bretton Woods, como disse coisa, e para poder manter este sistema financeiro e económico, quer dizer, vivo, não é? Portanto, até que este estado de coisas seja mudado, veremos isto não só em Mali, mas como também o Burkina Faso até já manifestou interesse em chamar os russos para apoiar nesta libertação dos franceses. Portanto, é um cenário que na África francófona iremos observar na próxima década, por exemplo, como mínimo. Muito bem, vamos tocar o nosso último tema e voltamos sim para a Rússia e a China. Isso mesmo, as importações de petróleo da China petróleo russo para a China aumentou em 55%, superando até ao combustível que era vendido à Arábia Saudita. Eu vou começar com o Alves, acredito que tem alguma coisa a dizer em relação a este assunto. Enquanto o Ocidente tenta ainda colocar dificuldades à Rússia, parece que ela vai faturando mais. Bem, a China é um instrumento muito importante no sistema internacional sob o ponto de vista comercial. É que, em termos de mercado, só o Estado que consegue exatamente introduzir ou inserir um produto no mercado chinês, esse Estado já está aqui mais que satisfeito. Porque em consumo, a China é um Estado que lidera os gráficos a nível do sistema internacional. Ou seja, se um atleta do NBA protesta durante um festejo de uma marcação em jeito de contrariar essa China, se ela diz que a partir de hoje já não há transmissão de NBA na China, toda a NBA terá que se organizar para pedir desculpas a essa China, porque aquele é um mercado muito forte para esses setores. Então, esta China, que consumia muito produto energético da Arábia Saudita, hoje em dia, por causa desta questão do conflito, mas também por estar a ser hostilizado por causa do assunto de Taiwan, ela já virou as suas atenções para a Rússia e coloca a Rússia exatamente numa posição bastante estratégica em termos de angariação de fundos para alimentar esta guerra, porque só a China ela consome mais combustível em relação a um conjunto de estados. Olha que o maior importador de recursos energéticos russos era a Alemanha, mas dos tempos para cá a China é que tem tido uma posição de destaque nesta tabela. Então, é uma forma de sancionar, é uma forma também de sancionar o Ocidente, dando mais incrementos à Rússia para se levantar neste conflito e para também garantir a sua estabilidade, a sua sobrevivência neste campo que está sendo hostilizado por toda a Europa e praticamente por toda a América do Norte. Muito bem. Passo a palavra a você, Jaime, por favor. Bom, eu penso que aquela compra é uma compra de solidariedade.
porque neste momento a China está a preterir, neste caso, a Arábia Saudita, onde a China comprava, neste caso, petróleo em maiores quantidades. Agora pretende comprar, ou está a comprar neste momento, o petróleo da Rússia em maiores quantidades. Por quê? Não é de espantar isso. Mesmo no Conselho da Segurança, quando a Rússia veta, a China também vai vetar. Então, eles têm uma aliança muito forte, inquestionável, que neste momento deve prevalecer e deve se fazer sentir perante as ameaças que a Rússia, tanto a Rússia como a China, estão tendo a nível do sistema internacional. Matemolani. Bom, eu não é ser muito romântico assim, né? Quando se trata de negócios. A China é muito pragmática. A China está a comprar o petróleo russo não por solidariedade à Rússia ou por que seja lá o que for, mas porque as condições de compra são as mais vantajosas no mercado. Porque a Rússia está a vender o petróleo com certo desconto e por força disso, quer dizer, é óbvio que a China não vai comprar o petróleo da Arábia Saudita simplesmente porque tem uma tradição de comprar o petróleo saudita, mas porque o petróleo russo, que é de qualidade também, e está a um preço mais baixo. A Índia, aliás, a Índia passou para o segundo lugar na compra de petróleo russo, quer dizer, houve um incremento de 350% da compra de petróleo. Portanto, a Índia passou de repente, do nada, para o segundo lugar naquilo que é a compra de petróleo, o petróleo russo. E a Arábia Saudita também não está a sofrer baixas ou perdas, porque praticamente é a Arábia Saudita que tem a porta oficial, por se assim quisermos, né, para a venda do petróleo ao Ocidente. Portanto, está a faturar, tanto mais que a Arábia Saudita até compra, eu teria dito no último encontro, que a Arábia Saudita está a comprar o petróleo da Lituânia, que não tem nem sequer uma gota de petróleo. Portanto, há aqui um sistema internacional de venda de petróleos que só quer dizer, que satisfaz aquilo que é, digamos, que é a demanda do mercado no dia de hoje. Portanto, a China está a comprar o petróleo russo mais e a incrementar as suas reservas, porque ela é o país com uma das maiores reservas, quer dizer, artificiais, não é? Reservas de petróleo montadas, e está a abastecer isso e espera talvez do melhor possível naquilo que é o reconvalescer da economia global para poder usar tal petróleo. Portanto, neste momento há uma procura da Rússia, não só, de vender o máximo possível do petróleo e do gás, porque haverá, se a economia mundial não sai desta espiral da inflação, a questão dos preços dos combustíveis, a economia irá abaixo, a produção irá abaixo. Se a produção vai abaixo, então haverá menor demanda de petróleo, portanto menor entrada de receitas para a Rússia. Portanto, é uma questão pragmática. Muito bem, o tempo em televisão é muito curto, infelizmente. Já vos peço aqui últimas considerações. Vou fazer diferente desta vez, vamos começar mesmo de meio. Jaime, por favor. Muito obrigado. Bom, tenho de dizer aos nossos telespectadores para que continuem a acompanhar, na verdade, o resto da programação da nossa televisão IFTV, e voltaremos a nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Muito bem, por favor, Matemolani. Bom, fazer das palavras do colega as minhas, portanto, desejar continuidade de um bom sábado e, mais uma vez, feliz dia da independência e que lutemos e trabalhemos todos para um Moçambique mais soberano. Alves, por favor. Numa primeira fase, desejar a todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico uma festividade da independência, este dia que se assinala que às 0 horas o nosso saudoso presidente Samora Machel proclamou com tanta alegria para que todos nós pudéssemos circular em liberdade e pensar de forma autónoma. E dizer a todos moçambicanos e moçambicanas que a liberdade tem um preço e nós temos que trabalhar para pagar esta liberdade.
Muito bem, muito obrigado a todos. E é também desta forma que nós chegamos ao fim de mais um programa Debate Internacional, com promessas de voltar próximo sábado à mesma hora para juntos degustarmos de mais assuntos que marcam a atualidade internacional. A todos os moçambicanos, um feliz Dia da Independência e votos também de festividades felizes. Boa tarde.